Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício envolvendo aplicações das leis de Newton e espero contribuir com os estudos de vocês. O exercício é o seguinte, pessoal, tem um carrinho de massa 20 kg, um carrinho A, sendo puxado por um fio que passa através de uma roldana e na ponta desse fio há uma massa B de 5 quilos. Essa massa B ela está na presença do campo gravitacional terrestre, né? O fio está suspenso, né? A massa B está suspensa. No carrinho A, né? No carrinho A há um anteparo C. Esse anteparo impede que o movimento aconteça. Mas ao retirar esse anteparo aqui, o sistema entrará em movimento, né? Esse PA aqui é o peso do carrinho A. Esse Fn é a força normal. A força normal é uma força que a superfície faz no objeto. No caso, é uma força que a mesa faz sobre o carrinho para cima. Esse T é a tensão do fio, né? O fio fica tensionado, então é uma força chamada tensão. Aqui, ó, o PB é o peso do bloco B. O peso do bloco B. O peso é uma força, né, que a Terra exerce sobre todos os corpos que estão próximos do campo gravitacional. Esse T aqui é a tensão no fio, né? O fio ficou tensionado. Muito bem. Então, o enunciado fala o seguinte: um carrinho A. Deixa eu só mostrar direitinho aqui para não cortar. Então, olha lá, um carrinho A de massa 20 kg é unido a um bloco B de massa 5 kg por meio de um fio leve e inextensível, conforme a figura. Agora eu vou continuar lá no alto. Ó. Inicialmente, o sistema está em repouso devido à presença do anteparo C que bloqueia o carrinho A. Retirando-se o anteparo C, determine. Nós queremos saber aqui qual que é a aceleração do conjunto e quero saber qual que é o valor da força de tensão, qual que é a força tensão, qual que é o valor da tensão nesse fio, ok? Então, na sequência aqui eu já fiz esses cálculos, nesse raciocínio, ó, vou mostrar para vocês. E o exercício fala o seguinte, olha, então eu quero saber, né, o módulo da aceleração do carrinho A e a intensidade da força tensora no fio. Despreze os atritos e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração gravitacional na Terra. Então, eu fiz o desenho novamente, né? Então eu tenho o carrinho A, está sendo sustentado, né? Está sendo parado, né? Ele está ficando em repouso devido à presença do anteparo C. Esse N aqui é a força normal, é uma força que a superfície, a mesa faz sobre o carrinho. E esse P aqui é o peso do carrinho. O T é a tensão, né? A tensão na corda, no fio. E esse PB aqui é o peso do bloco B, certinho? Lembrando que para calcular o peso nós temos que fazer a multiplicação da massa pela gravidade. Eu fiz esse cálculo aqui para vocês, ó. Né, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a massa do bloco B, que vale 5, e a gravidade, que vale 10. Né? O bloco B ele tem uma massa de 5 quilos, falou no enunciado. Então, 5 vezes 10 deu 50. Pessoal, para poder resolver esse tipo de exercício, eu tenho que analisar corpo por corpo. Então, eu tenho que analisar o corpo A e tenho que analisar o corpo B. Analisar o quê? Em qual sentido, né, que ele está se movimentando. Eu vou perguntar assim, ó, o bloco A ele está se movimentando? O bloco A está se movimentando? Sim. Qual que é a força que faz com que o bloco A, o carrinho A, se movimente? É a força de tensão, né? A tensão puxa o carrinho para cá. Quando eu tirar o anteparo C, o carrinho entrará em movimento. Essa força peso aqui vai ocasionar movimento no bloco? Não, porque o carrinho ele não vai cair, né? Ele está sustentado pela mesa, a menos que a mesa quebre, né? Ao menos que a mesa quebre. Mas isso não vai acontecer no problema, né? Então, a força peso que atua no carrinho A não gera movimento. A força normal, que é uma força que a mesa faz sobre o carrinho, né, no sentido oposto, ou seja, para cima, faz com que o carrinho se movimente? Também não. Então, a força normal e a força peso, elas se anulam, né? Não haverá movimento resultante da ação dessas forças. Apenas a tensão
ocasionará no movimento do carrinho A. Então a tensão puxa o carrinho A e o carrinho A tem massa, então ele vai acelerar, né? Então essa primeira equação que eu escrevi aqui, ó, T é igual MA. Aqui tem um vezes, eu não coloquei, mas tem, né? Já temos que lembrar que tem um pontinho aqui, ó. Massa A sendo acelerada, né? Então quando a tensão atua, né, a força tensor atua no bloco a massa A vai acelerar. Então, por isso que eu escrevi, ó, tensão é igual massa A sendo acelerada. Eu estou aplicando a segunda lei de Newton. F é igual M vezes A. Então, tensão é igual massa A sendo acelerada. Agora eu vou analisar o bloco B. O bloco B, ele vai descer ou ele vai subir? Ele vai descer. Então, a força que é responsável por fazer o bloco B se movimentar é o peso. O peso do bloco B, peso, faz com que o bloco B se movimente. Tem alguma coisa, tem alguma força em sentido contrário ao peso? Tem a tensão. Então, no tempo que o peso puxa, a tensão está no sentido contrário. Então, peso menos a tensão é igual a massa B sendo acelerada. O peso puxa para baixo, a tensão está no sentido contrário, mas mesmo assim o bloco B está se movimentando, está caindo, está descendo. Então, o peso B menos a tensão é igual a massa B sendo acelerada. Vejam que eu coloquei um traço, porque eu vou somar as duas equações, né? Ó, essa tensão com essa tensão eu pude cortar, porque essa está positiva e essa está negativa, então uma vai anular a outra. E sobrou para mim só o peso B. Ó. Peso B é igual massa A sendo acelerada mais massa B sendo acelerada. Eu somei as duas equações, né? Então aqui, ó, peso B igual massa A sendo acelerada mais massa B sendo acelerada. Na linha de baixo, ó, peso B é igual. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma fatoração, ó. Eu tenho aceleração aqui e tenho aceleração aqui. Eu coloquei, ó, massa A mais massa B entre parênteses vezes a aceleração do lado de fora, porque é comum, é a mesma aceleração. Então eu fiz uma fatoração. Aí eu fiquei com peso B igual massa A mais massa B, né, tudo entre parênteses, vezes a aceleração. O peso do bloco B nós já temos que vale 50, ó, né? Vale 50, eu substituí. Quanto que vale a massa A? A massa A é a massa do carrinho. Falou no enunciado que é 20 quilos. E a massa B é a massa do bloco B, que vale 5 quilos. Então, ó, 50 é igual 20 mais 5 vezes A. 50 é igual 20 mais 5, 25 vezes A, 25A. Eu quero descobrir o valor do A. O número que está multiplicando a letra, ele tem que passar dividindo, né? Se o 25 está multiplicando o A e eu quero saber o valor do A, o A vai passar dividindo. Então ficou A é igual 50 por 25 e eu obtive aí, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na hora que eu retirar o anteparo C, o sistema sofrerá uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse 2 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo que passar, a velocidade do sistema aumentará 2 metros por segundo. Então, a cada segundo que passa, há um acréscimo, há um aumento de 2 metros por segundo na velocidade do carrinho, ok? Mas ele pediu também o valor da tensão, não é isso? Ele pediu a tensão.